Voltei! Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Sacanagem, hein, editor, que sou eu mesmo. Estamos de volta, né, aqui, primeiro vídeo do ano 2025 aqui no Projeção Neto, primeiro vídeo do ano em maio já, caramba, né. Mas olha, vocês não podem reclamar não que conteúdo não faltou aqui, tá bom? Tem sorte à vontade, corte podcast também, vocês inclusive vai conferir lá minha participação no CaracaCast, os caras são ótimos, segue o canal deles lá também. Então, não estava tendo vídeo no formato clássico, mas conteúdo teve. Mas, né, a volta dos que não foram, né, e volto já com tudo, né, para falar sobre Missão Impossível 8, Acerto Final. E volto com novidades, estamos com moral aqui, porque eu assisti o filme na cabine de imprensa antecipadamente na última sexta-feira. Graças aos meus parceiros do Oficial Geek, valeu demais pessoal do Oficial Geek e também do Espaço Z, que traz essas cabines incríveis. Então agradecer aí, né, lembrando que Missão Impossível estreia agora dia 22 de maio e eu já sabia tudo desde a semana passada, tô me sentindo. Então, vamos falar aqui do filme. Ethan Hunt sobrevive? É realmente o fim da franquia? A equipe dele vai de arrasta pra cima? Calma, porque eu vou explicar tudo aqui sobre o final de Missão Impossível Acerto Final. Inclusive, se quer saber as minhas primeiras impressões com spoilers, tem um vídeo meu lá no Oficial Geek falando também. Vou até deixar aqui nos cards para vocês conferirem, tá legal? E bom, já vamos começar porque eu tô ansioso para falar desse filme. E já começo respondendo a grande pergunta que permeia esse filme que dizem que é o último. Eu vou falar disso depois, mas a pergunta principal é: Ethan Hunt de Tom Cruise morre no final desse filme ou não? E a resposta é, infelizmente, luto Ethan Hunt. Brincadeira. Vai se foder! Vocês acham mesmo? Tom Cruise vai continuar até os 90 anos pulando de penhasco por aí. É igual o Hugh Jackman com o Wolverine. É até os 90 agora. E assim, ele não morreu, mas foi por pouco. Na verdade, todo filme é assim, não morre, mas pouco, então aqui não muda muita coisa nesse sentido. Mas sabe por que isso acontece? Porque o Tom Cruise, sim, o Tom Cruise, não o Ethan Hunt, não consegue ficar sem se arriscar. O cara se jogou com a moto de um penhasco, se pendurou no avião desse filme. Esse cara aí olha pra morte e dá uma risada na cara dela. A moto decide vir buscar ele, tomara, porque é muito bom ver a cena. Então não, Ethan Hunt não morre no final do filme, tá? Fica bem, muito bem inclusive, tá melhor que nós ainda, cara. Mas vamos lá, o que acontece nesse filme? 2 meses após os eventos de Missão Impossível 7, que é o Acerto de Contas parte 1, o Ethan Hunt ainda tenta encontrar uma forma de destruir a entidade, o ChatGPT que ficou doidão, que se infiltrou em praticamente toda a tecnologia do mundo. E agora, com a chave misteriosa que pode ser a única maneira de desativar esse sistema, o Ethan se vê no centro de um dilema. Ele deve confiar esse poder ao seu próprio governo, mesmo sabendo o que podem fazer com o controle total da informação mundial? E o tempo está contra ele, porque tem 72 horas para decidir o destino da humanidade. Só que ceder à entidade pode significar a escravidão digital da raça humana. Só que tentar destruí-la pode desencadear um colapso global. Então essa é a missão mais importante de todas do grupo. E é claro que para isso o Ethan Hunt ele não está sozinho. Ao lado dele tem o Luther, o Benji, a nova aliada Grace e outros rostos conhecidos. E com isso, o Ethan parte para mais uma corrida contra o tempo, onde o impossível é apenas o começo. Porque tudo isso precisava ser feito antes mesmo que a entidade conseguisse lançar os mísseis nucleares e todos os países conectados. E a qualquer erro, a presidente Erika pressionaria o botão vermelho para proteger os Estados Unidos, selando o destino do mundo. E no meio dessa missão alucinante e apocalíptica, o submarino Sevastopol é uma peça-chave, porque ele está enterrado no fundo do Oceano Pacífico Norte e guarda um módulo essencial para destruir a entidade, que é essa IA que ameaça o mundo todo. Então, Ita e sua equipe têm que recuperar esse submarino antes que seja tarde demais. E o problema é porque o Sevastopol está nas profundezas do oceano e está protegido por inimigos de todo lado, só que ninguém consegue chegar lá. Claro que só o Ita iria conseguir. Então a corrida contra o tempo e contra forças poderosas para garantir que o controle da entidade não caia em mãos erradas. E para mim, Igor, esse é exatamente o trunfo desse filme. Ele aborda um inimigo moderno e invisível, que é tecnologia. Isso é materializado por meio da inteligência artificial, que também não tem uma forma. Você não pode atirar nela, você não pode brigar com ela. E aí que está o interessante. Porque aqui você não pode usar a tecnologia para brigar com a tecnologia. Então você tem que usar o quê? Meios mais analógicos para não ser detectado. Isso conecta em si com a franquia Missão Impossível, que começou há mais de 30 anos atrás
E justamente tinha essa questão de que começou numa época em que a tecnologia era mais analógica, mas que foi evoluindo. Só que se a gente for analisar, o Ethan é um cara que prefere os métodos antigos, ele não gosta muito dessa questão de tecnologia. Então é interessante essa mistura entre o clássico e o contemporâneo. E no fim mostra que mesmo apesar da tecnologia ter evoluído muito e tal, o fator humano é ainda o que faz a diferença quando o impossível parece estar chegando. Ah, e falando nisso, Uma surpresa pra mim foi a aparição do William Dafoe, aquele agente da CIA que é enganado no primeiro filme, quando ele vai invadir aquele cofre na primeira cena lá, e no final ele deixa o canivete cair, depois, enfim, é explicado o que aconteceu com aquele cara. Então, tipo, você pensa: "Pô, aquele cara ali tem uma relevância", e tem muito, porque foi ele que criou o cofre, foi ele que, enfim, ele tá todo conectado com essa história. Inclusive, tem uma cena que é maravilhosa, que ele guardou por mais de 30 anos o canivete, e no final ele entrega para o Ethan. Então, tipo, pô, foi maravilhoso. O Ethan se desculpa, né, porque ele criou o cofre mais impenetrável do mundo, só que o cara entrou lá. Então, tipo, deu ruim pra ele, depois ele foi transferido lá pra, esqueci o nome da ilha agora, uma ilha bem remota lá, e aí o Ethan vai se desculpar, tipo: eu arruinei sua vida". Ele fez: "Não, você não arruinou minha vida, se não fosse por você, eu não teria descoberto a vida, eu não teria conhecido a mulher que eu amo". Então, tipo, foi bem legal. E aí ele entrega o canivete, tipo, eu estava esperando só o momento. Então, tipo, eles conectam de maneiras muito interessantes. o filme entrega no seu final uma sequência de ação que é simplesmente tirar o fôlego, que é o Ethan protagonizando uma batalha aérea inacreditável, né, com o Gabriel. Ele salta num biplano e vai se pendurar lá no biplano do Gabriel para tentar impedi-lo, porque ele tá com a chave que pode controlar a entidade, e aí ele tem que pegar essa chave de volta. Então, tipo, é uma cena alucinante, porque o Tom Cruise, de fato, na vida real, se pendurou naquele avião para fazer aquela cena. E é interessante porque você nota realmente a diferença do que se fosse uma cena com CGI, porque quando é uma cena real, pelos ângulos, até um barulhinho assim diferente, você nota que de fato ele estava filmando aquilo pendurado. É claro que tem algumas coisas ali que foi feita no estúdio, né, que não tinha como fazer aquilo ali. Mas, no geral, ele de fato se pendurou naquele avião. E isso é maravilhoso, porque fica aquela tensão a todo tempo, porque é a batalha final do filme, você fica: "Pô, será que vão matar o Ethan Hunt?" Você não sabe se o filme está sendo vendido como o acerto final, então, tipo, ele poderia morrer. Depois de uma batalha alucinante, o Ethan quase cai várias vezes, deixando a gente com o coração na mão, só que ele consegue recuperar a chave e dar um fim no Gabriel. Na verdade, o Gabriel meio que se dá um fim, porque ele vai tentar pular com o paraquedas do avião que tá pegando fogo, aí ele vai e bate a cabeça no leme e morre. Ele não morreu com toda aquela confusão e morreu na cabeça. Incrível, né? Então, unindo o módulo do Sevastopol com um dispositivo que o Luther criou, eles conseguem prender a IA e reverter a ameaça global. Com isso, Grace realiza o piloto final para isolar a entidade, finalizando o cerco tecnológico contra a ameaça invisível que quase destruiu o mundo. Então, com isso, a missão é praticamente cumprida. Inclusive, nessa cena do piloto, eles têm um centésimo de segundo para conseguir colocar, eu chamo de pendrive, colocar o pendrive e tirar para vencer a entidade. Se for um segundo a mais, um segundo a menos, já era. Então, a Grace é responsável por fazer isso, porque ela tem aquela mãozinha mole dela, né, que consegue roubar as coisas sem ninguém ver. O Ethan até disse, porque 100 milissegundos é o piscar de um olho. E aí, o Ethan diz que ela é a pessoa mais indicada. Ela fica assim: "Pô, eu?" Porque, tipo, se errar já era, não tinha segunda chance. Então o interessante é que ela consegue isso, então assim, é uma cena bem legal, uma tensão muito boa, e eles conseguem, a missão está praticamente cumprida. Ué, mas por que praticamente? Porque eles guardam uma última reviravolta para o final. Nesse momento sim eu disse: "Vão matar o Ethan, velho. Porra, vão matar o cara". Mas não mataram não. Mas é uma reviravolta bem legal, por quê? Ethan é encontrado no meio do campo lá, depois de lutar com Gabriel, o seu antigo comandante, e por Briggs. E a surpresa brutal é que Briggs, que até então parecia ser apenas mais um agente, ele é nada mais nada menos do que Jim Phelps Jr., filho do lendário Jim Phelps, o líder da equipe original do Ethan no primeiro Missão Impossível. Essa revelação conecta o passado e o presente de maneira interessante, porque ele inicialmente queria se vingar do Ethan pelo que aconteceu com o pai dele, só que depois de tudo que aconteceu no filme, eles fazem as pazes. E assim, por essa eu não esperava, foi uma sacada muito boa. E esse desfecho de Missão Impossível 8, o acerto final, não é só a vitória de uma equipe contra uma ameaça tecnológica, mas um reencontro de legados, confiança e a confirmação de que mesmo na era da inteligência artificial, a coragem e a determinação humana continua sendo a última linha de defesa.
Porque, tipo, no final a gente fica com aquela tensão, ué, mas será que é mesmo o fim da franquia? Vai acabar a Missão Impossível? A resposta é que, por enquanto, não é um encerramento definitivo. Ao menos eu não achei. E quem assistiu comigo também não. Porque o final ele deixa um gancho muito claro. Ethan fica em posse da IA e traz uma mistura de esperança e incerteza. Ele não some, ele tá por ali ainda com o poder da inteligência artificial em mãos. O que indica que o universo pode continuar sendo explorado, seja por essa IA ou por outras forças que podem surgir, ou pessoas indo atrás do Ethan para conseguir essa ferramenta de volta. E a equipe também não desaparece da história, eles ficam por ali em Londres também, cada um segue seu caminho, mas todos continuam ligados a esse universo. Então tem aquele clima de missão cumprida, mas com a sensação de que a luta não acabou de vez. O Ethan, com a IA na mão, representa esse ponto de virada, uma nova era onde a tecnologia e a humanidade se cruzam de forma completa e cheia de possibilidades, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, mesmo com o mundo salvo, para mim a franquia não se encerra ali. Aquele final eu não vejo nenhum indicativo que é o fim. Eles deixam propositalmente aberto para, se quiser fazer novas histórias, eles façam. Embora eu entenda uma coisa, que fazer novas histórias a partir dali fica complicado. Sabe por quê? Porque a ameaça desse filme é tão grande, é tão em escala global, eu fico me perguntando, que tipo de ameaça pode surgir agora para essa equipe ter que lidar? Porque, tipo, o filme 8 tem uma coisa tão apocalíptica, aí no próximo filme ele vai lutar contra o quê? Sei lá, contra um criminoso normal, vai aparecer um downgrade. Então, realmente, eles chegaram num ponto que o próximo filme, se fosse feito, eles iam ter que rebolar bastante para ter uma justificativa para trazer essa galera de volta, porque depois do que eles fizeram, tipo, era uma ameaça nuclear. O mundo ia quase se acabou. Então, tipo, poderia vir depois disso. Então, assim, pra mim, não terminou com um ar de encerramento, mas ao mesmo tempo fica realmente complicado de continuar a partir dali. Mas, né, o dinheiro fala mais alto. E o Tom Cruise também tá aí pra fazer mais filmes. Então não é um final fechado pra franquia, pra mim é um Missão Impossível asterisco, que pode continuar ainda, mas tem que ter uma boa justificativa. Então, o impossível foi feito, mas o futuro ainda está em jogo. E com o Ethan Hunt, a missão nunca termina de verdade. Então, talvez a gente possa esperar uma volta aí em algum momento. Mas e vocês, o que acharam de Missão Impossível Acerto Final? Me conta aí nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!